Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio aqui para vocês. Eu sou Ana Campbell e hoje a gente está com uma convidada muito especial. Vim até de verde em homenagem a ela. Já vou anunciar. Antes vou dar os recadinhos aqui, senão eu esqueço depois, porque aí eu me empolgo aqui na conversa, né? Esqueço de dar os recados. Nós temos 2 apoiadores aqui com a gente, que é o Trocando Ideias, um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, que está na sua 6ª edição. Inclusive, em breve vou colocar um teaser lá no Instagram para vocês darem uma olhada. Eles estão com convidados muito legais, uma galera que vem de outros estados para trazer muito conteúdo para a gente. Vai acontecer no dia 11 de junho, lá no Recreio. Não me diga que o Recreio é longe, viu? Porque é de fácil acesso. E quem quiser ir, pode ir de metrô. Acho que vai ter uma condução do metrô ali para chegar até lá. É um lugar muito bacana, é um espaço de muita troca. Então, acessem o site do link que está aqui nesse vídeo e já garante seu ingresso. Aproveitar que está no primeiro lote, né? Para você comprar baratinho e poder fazer uma experiência muito bacana. Um outro evento também que está apoiando a gente e que a gente tem o maior orgulho de apoiar é o Congresso Revolution, que acontece em algumas cidades aqui do Brasil. Primeiro é em São Paulo, agora dia 3 e 4. Não sei se nessa data que você nos assistir aqui, se já terá passado. Eu sei que os ingressos já esgotaram, mas tem acesso à feira, que é aberta, que é uma feira gratuita, e você também tem a possibilidade de visitar, comprar os produtos, né, que a gente está sempre em busca para se atualizar lá na feira, que tem um desconto, por ser um momento ali de conexão com os fotógrafos e fazer networking também. Além disso, eles estarão presentes, e eu vou ler aqui as datas e as cidades para eu não falar errado, em Curitiba, dia 20 e 21 de maio, em Goiânia, dia 5 e 6 de agosto, e Belo Horizonte, dia 1º e 2 de outubro. Então, fiquem ligados. Também tem um link aqui no episódio desse site para você pegar todas as informações, ver quem são os palestrantes, preços de ingresso, locação, tudo direitinho para você, tá bom? E agora eu quero fazer uma breve apresentação da minha convidada. Estou muito emocionada de recebê-la aqui. Ela é muito mais do que uma fotógrafa. Sua expertise abrange empreendedorismo e comunicação em um caminho que já levou do jornalismo ao documentário e hoje a coloca como estrategista de imagem e posicionamento não verbal. No ano de 2021, deu um passo corajoso ao deixar uma das maiores redações do país, o Estadão, para perseguir seu sonho de empreendedora. Todas as terças-feiras, veste-se com a cor verde e se torna mentora de fotógrafos, que almejam se especializar em ensaios de marca pessoal. Por isso que estou de verde, em homenagem a essa moça aqui. Ariana, com ascendente em Áries, ou seja, ela é brava, tá? Então, cuidado. Ela é um misto de sensibilidade, né? Além de ser, embora seja brava, é uma pessoa muito sensível, é muito corajosa, que admiro demais, é autêntica e muito verdadeira. Valoriza as boas conversas, as cartas escritas à mão e encontra inspiração na liberdade das pessoas e no som da chuva. A fotografia é sua ferramenta de expressão. Acredita no poder transformador do movimento e na coragem como catalisadora da sua autodescoberta. Seu nome é Juliana, com 2 L. Mas, para muitos, ela é simplesmente Gil Martins. Ju, que honra te receber aqui. Nossa, eu fiquei até emocionada depois dessa apresentação, assim, calorada. Eu confesso que eu dei uma copiada nos seus stories para pegar umas palavras que fossem mais conectantes, assim, com você. Eu te perdoo, tá tudo certo. Tô muito feliz de estar aqui com você, Aninha. Muito orgulhosa, inclusive, de ver esse teu projeto de perto. E tenho certeza que a gente vai bater um papo incrível aqui, conversar bastante. E nós duas somos conversadeiras, né? A gente é um pouco introspectiva, mas quando senta pra conversar, flui. Então eu tenho certeza que vai ser muito incrível. É verdade. Isso daí também é uma crença que a galera tem limitante em relação aos introspectivos, né? Sim. As pessoas sempre falam, nossa, fala muito, né? Não parecia, assim. Mas, que surpresa, que né? surpresa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente consegue ser várias versões ali dentro da introspecção, né? Isso aí. E eu quero aproveitar e deixar um depoimento aqui, aproveitando que a gente está com um microfone chique aqui do Betamax, um áudio bacana. Já vou deixar meu depoimento aqui, se a Ju quiser, ela pode usar isso depois
no Instagram dela. Vou preparar o corte aqui, então vamos lá. Galera, hoje eu recebi um retorno, um feedback de um amigo, inclusive é um dos sócios aqui da Betamax, ele falou, nossa, Ana, você tá diferente, você tá mudando o seu visual, o seu posicionamento, eu tenho notado a sua diferença. E aí eu quero dizer que isso tem um dedo, uma mão, um braço da Ju aqui nessa história, porque eu já vinha em busca disso há um tempo e já venho nesse movimento desde o ano passado. E eu tinha visto o trabalho de uma amiga que está em Portugal e ela finalizando um stories com um curso, um treinamento. Eu já tinha acompanhado a mudança dela, a trajetória dela, e aí eu entrei em contato e falei, amiga, o que tá rolando, assim, porque eu vi que a sua mudança foi grande, tá lindo, tá tudo maravilhoso o que você tá fazendo, e eu tô em busca disso também. E aí ela me indicou a mentoria da Ju, e é isso que está acontecendo comigo. Se você já percebeu, está percebendo essa mudança, é por isso. Então, fecha o corte. É muito maravilhoso, gente. Não, e o mais louco, Ana, é muito legal ouvir isso de você até aqui, né? Óbvio, né? Nesse ambiente e tal. Mas a gente já teve essa conversa internamente também, ali na intimidade do estúdio, né? E uma coisa que você falou pra mim que me marcou foi, cara, eu tava tão atribulada, assim, por várias coisas do mercado, né? Pelas aparências de várias outras pessoas do mercado, que eu me fechei num primeiro momento. Mesmo tendo entrado na mentoria, eu tava um pouco com o pé atrás de entender ainda o que era, antes de contar, inclusive, para as pessoas que eu tava na mentoria. Exatamente. Então, ter ouvido isso de você e hoje você estar aqui, né, no seu podcast, colocando pro mundo, fiz parte da mentoria, tive resultado e tô feliz com esse processo, tem um peso ainda maior, né? Porque eu sei que foi um processo de confiança mesmo que a gente trilhou juntas. Sim. E eu tô orgulhosa demais de ver você evoluindo, obviamente no seu ritmo e fazendo o que faz sentido pra você, para as coisas continuarem com a sua cara, do seu jeitinho. Uhum. Obrigada. Nada. Então, é porque assim, eu sou do signo de peixes, né? Então eu sou bocuda de natureza e eu brinco falando que eu vou morrer pela boca. E da mesma forma que eu tenho uma crítica pesada, eu sei que a minha mão é bem pesada quando eu vou criticar alguma coisa, a minha língua é bem afiada para criticar e às vezes posso até ser cancelada por isso. Eu também tenho o outro lado, assim, de dar o crédito para as pessoas que me favoreceram e me ajudaram, me deram a mão, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, assim, também como eu não tenho vergonha de falar quando eu errei, né? E também quando eu não tenho vergonha de enfiar o dedo na ferida quando eu acho que as coisas estão por um caminho errado. Então, por exemplo, ontem, quando eu estava gravando, eu falei dos congressos, das coisas que as pessoas sempre repetem os mesmos nomes, e tem tanta gente legal aí no mercado, né? Então, por que não dar visibilidade para as profissionais, principalmente para as mulheres, que eu acho que os homens ainda têm mais espaço. E, de novo, eu não sou sexista, hoje em dia eu já me considero um pouco feminista, mas por esse lado de ajudar, sabe? Porque eu acho que a gente tem menos poder de fala, embora nós sejamos tão capazes quanto, a gente tem menos poder de fala do que os homens. E eu já vivi várias situações assim de ouvir as pessoas falarem, não sei se você é capaz, eu não sei se você consegue sozinha, ou então, se porque o cara falou, ontem a gente estava até brincando no carro sobre isso com os amigos, que um amigo estava falando que ele tinha mania no trabalho de todo mundo se chamar de viadinho. Lá em 1900 e bolinha, né? Quando eu trabalhava com TI ainda, onde essas palavras pejorativas, né, que machucam, eram coisas assim normais, como se fosse uma gíria, né? E eu lembro que os meninos, eu trabalhava com muito homem, os meninos sempre falavam, seu viadinho, não sei o que, não sei o que. Aí um dia, eu era a única mulher do grupo, eu virei e falei, ele estava me sacaneando, eu falei, seu viadinho, igual os outros, né? E aí ele virou e falou assim, no final do expediente, eu vou te mostrar quem é viadinho. E aí eu falei, caraca, meu, que isso, né? Opa! Aí eu fui conversar com ele e ele falou assim, você não pode falar porque você é mulher. Então, é óbvio que é uma palavra errada, gente, que não se fala mais isso, né? Que eu sou velha já, né? Já passei de 40, então é uma geração que
onde a gente falava muita coisa errada. Mas não foi pela palavra errada que eu tava falando, mas sim por eu ser mulher, porque os outros meninos podiam falar, sabe? Sim. Então, eu ando um pouco incomodada com isso. É uma coisa que vem de repertório, né, Ana? Eu sempre penso sobre isso, assim, sobre como tudo que a gente viveu ao longo dos nossos processos molda quem a gente é. Então, hoje você não tá mais no TI, você tá na fotografia, mas ainda assim é um assunto que tem uma ferida, é um assunto que você quer apoiar, é um assunto que você quer colocar à luz. Por quê? Porque isso vem do teu processo, né? Assim como eu vivi isso também no ambiente corporativo. Então, várias coisas do que eu faço hoje no meu trabalho tem a ver com coisas que eu vivi fora do mercado, né? Em outro mercado, em outro momento da vida. Mas que a gente vai trazendo, porque isso tudo diz respeito à sociedade, né? Sim. Como um todo. Então, como é que a gente impacta o mundo em uma forma mais generalista, né, de uma forma que a gente consegue abranger várias áreas da sociedade, quando a gente está falando, às vezes, só de um único mercado. Então, a gente acha, às vezes, que é só sobre fotografia, né? Mas não é. É sobre coisas muito maiores e que vão muito além desse universo que a gente está inserida. E curioso que, na época que eu trabalhava com tecnologia, eu era uma pessoa mais... As pessoas me chamavam, às vezes, falavam que eu era meio pitbull, sabe? Que eu era brava, tinham medo de vir falar comigo. Porque eu era muito, muito... Eu sou séria ainda, né, Ju? Você sabe que você sofreu pra me fotografar. Não sofri nada. Mas eu era muito mais séria e muito mais exigente com as coisas. Eu controlava muitas coisas na minha área, né? Eu era responsável por processos. Então, as pessoas tinham medo de mim, assim. E era uma defesa, na verdade. Eu tinha noção disso. Era isso para as pessoas me respeitarem, porque eu era muito mais nova. Eu tinha cara de menininha, eu sempre fui baixinha, então as pessoas os homens não davam muito respeito. Então, quando eu me colocava naquela armadura, as pessoas falavam, opa, peraí, não posso também sair pisando nela. Quando eu mudei para fotografia, eu achei que eu não precisava mais dessa capa, porque... Para mim era arte. Livre. Eu sou muito romântica. A fotografia para mim tem um valor assim e um peso muito mais voltado para transformação, para apoio, para serviço, para ajuda. E aí eu larguei essa minha capa de lado, sabe? E aí nessa eu levei umas rasteiras assim, né? E aí eu até brincava, falava, gente, eu vim de um ambiente muito mais machista do que a fotografia, e aqui eu vejo muito mais machismo. É que a guarda baixou, né? A guarda baixou, exatamente. E eu não queria ter que subir. Sim. Mas aqui no podcast eu vivi muito isso também, Ana. Assim, não da rasteira. Nunca chegou a esse ponto, porque graças a Deus eu trabalhei ao longo dos meus processos com pessoas muito justas. Mas eu olhava para isso no mercado, assim. Eu trabalhei por um tempo com jornalismo econômico, né? E eu fui migrando de área, meu foco era agronegócio, eu estava na equipe de agronegócio. Quando eu entrei, eu não sabia absolutamente nada, porque quem sabe sobre agronegócio, se não quem está nesse mercado? Então, quando eu entrei, eu precisei aprender do zero. Cara, eu lembro que no meu primeiro dia, a minha chefe virou e falou assim, a menina que cobre milho tá de licença maternidade, você vai precisar fazer o cenário do milho. O que era o cenário do milho? Era um texto, sei lá, 4.000 caracteres, e eu tinha que ligar para 2 produtores de milho para entender como que tava a negociação. Só que, primeiro, é muito regional, então o sotaque já era muito diferente, eu não conseguia, às vezes, entender direito, o linguajar do agro é outro. Então, assim, eu lutei ali dentro para conseguir entendendo cada área. E chegou um momento que eu assumi o setor de carnes. E o setor de carnes, ele tem um peso muito grande, né? Porque o Brasil é um grande exportador de carne. Então, as pessoas jogavam uma responsabilidade maior para cima de mim. E eu estava aprendendo. Só que qual que era uma das minhas funções ali dentro? Eu precisava cobrir balanço financeiro das empresas de carne. Então, eu tô falando de JBS, BRF, Marfrig, Minerva. São grandes empresas, inclusive que estão envolvidas em grandes escândalos. E eu precisava fazer essa cobertura de balanço financeiro e entrevistar o CEO, o CFO, né, o diretor financeiro da empresa, para tentar caçar qual que era o BO daquele balanço financeiro. Ou seja, tem algum prejuízo disfarçado aqui, eu preciso encontrar. Só que, cara, eu era uma menina de 23 anos, eu não sabia muita coisa de finanças, eu estava estudando economia,
E eu precisava perguntar, eu precisava entrevistar. Quando a gente chegava na coletiva de imprensa do balanço, só tinha eu de mulher. Novinha, tinha acabado de chegar, ninguém conhecia o meu nome. Não tinha o respeito que vem na reputação do nome, né? Não tinha isso. E, cara, foi super difícil pra eu conseguir me estabelecer ali no meio. Porque eu precisei ouvir grosseria de entrevistado. Do tipo assim, de virar pra mim e falar assim: eu não entendi nada da sua pergunta. Do tipo, você não sabe perguntar, você não sabe o que você tá falando. Ou, se você tivesse acompanhado o nosso balanço anterior, você saberia. Só que não, a gente tá no balanço atual. Então, assim, foi um momento que eu precisei muito buscar esse processo de, cara, eu preciso me colocar. Porque quando é o cara, o repórter X do jornal tal que tá fazendo pergunta, sendo homem, mesmo sendo mais inexperiente ali também, ninguém trata desse jeito. Então, a gente vai aprendendo a lapidar esses processos, assim. E quando eu entrei pra fotografia, eu decidi trabalhar com mulheres. Porque eu falei, é aqui que eu vou ficar. São com essas pessoas que eu quero trabalhar. É com essa causa que eu quero trabalhar. Porque eu falei, chega, eu não preciso mais dessa atenção do ambiente masculino, sabe? De me fazer ser respeitada ali no meio, de tentar crescer. Você entra numa pressão diferente, né? De mostrar que você sabe, de mostrar que você pode. E, nossa, é um ciclo que a gente se sente presa no meio do caminho. De verdade. Verdade. E, bom, eu dei essa volta toda pra falar que ela é uma referência pra mim. E agora sim, eu vou começar com as perguntas de verdade. Eu amo. Me empolguei, gente, foi mal. Ju, como é que você começou na fotografia? Conta um pouquinho da sua história pra quem não te conhece ainda. Perfeito, vamos lá. A minha história com a fotografia é um clichê. Todo mundo começa assim, né? Eu tenho câmera desde criança, eu já fotografava todo mundo. Mas eu nunca tinha pensado na fotografia como profissão. Eu acho que nos anos anteriores, né? Agora a gente tá numa fase muito empreendedora, as crianças têm uma visão diferente de futuro. Mas naquela época, eu não tinha uma visão de que eu poderia empreender, de que eu poderia ter um negócio. Não, era fazer faculdade, ser contratada numa boa empresa e fazer carreira. E o meu sonho dentro desse caminho era o jornalismo. Então, eu sempre falo que a minha transição de carreira, ela não veio por causa de uma coisa do, descobrir uma paixão, não. Ela veio por uma questão muito mais prática. E o sonho da minha vida era o jornalismo. Eu já fotografava quando eu entrei na faculdade, mas eu fazia aquele hobby remunerado, sabe? E era aluna de destaque na aula de fotografia, na faculdade e tal. Eu sempre tive esse apreço pela imagem. Então, na faculdade, eu já comecei o documentário também. Eu entendi mais a fotografia quando eu comecei a trabalhar com produção audiovisual. Eu fiz um projeto para o Canal Futura como aluna, né? Passei num edital e tal. E a gente ficou 2 semanas dentro da Fundação Roberto Marinho aprendendo sobre imagem. E dali eu apaixonei pelo documentário e consegui ter um olhar diferente para minha fotografia também. Porque antes a fotografia, ela tinha um objetivo único: registrar. Quando eu passei por esse momento documentário, eu comecei a olhar, isso aqui é arte. Eu posso usar a luz desse jeito, eu posso fazer desse jeito aqui e transmitir a sensação X. Então ela começou a ganhar uma relevância ali. Mas do outro lado, eu tava tocando jornalismo, né? Eu tava tocando o meu sonho. E eu terminei a faculdade, fui para São Paulo. Na verdade, eu fui para São Paulo antes de terminar a faculdade, porque eu passei para um curso de jornalismo econômico no Estadão, né? O jornal Estado de São Paulo. E eu falei, cara, essa oportunidade da minha vida, eu preciso ir. Não tinha pandemia, né? Não tinha essa coisa de estudar à distância, mas eu negociei na faculdade, conversei com o professor, com o coordenador, eles me deixaram terminar a faculdade à distância. E aí eu fiz 2 matérias mais o meu TCC, enquanto eu fazia o curso de jornalismo econômico. Terminei o curso, terminei a faculdade, fui contratada como freela por vários meses. Depois cavei ali a minha carteira assinada, aluguei meu apartamento em São Paulo. Falei, tô vivendo o meu sonho, é isso aqui que eu quero. E aí veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, eu dei uma surtada, acho que todo mundo, né? Mas a pandemia, ela bateu diferente porque eu já tava passando por maus bocados em São Paulo, morando sozinha, longe da minha família, ganhando pouco,
com um relacionamento de 10 anos, só que agora à distância. Então, já tava muito sofrida ali em São Paulo. Quando veio a pandemia, eu voltei pro Rio. Falei, não, vou voltar pra casa dos meus pais, porque eu vou surtar se eu ficar sozinha dentro de um apartamento. E aí, quando eu voltei pro Rio, ainda de home office, a gente teve algumas constatações. Meus pais sempre trabalharam com aviação. Qual foi o primeiro setor a cair? Nossa, Aviação. Então, meu pai foi demitido, a minha mãe foi demitida e o governo liberou uma liminar que as empresas podiam cortar a jornada de trabalho. Caraca. E o jornal fez isso, obviamente. E eu tinha um aluguel em São Paulo para pagar e as contas do Rio, da casa dos meus pais para ajudar. E aí eu falei, cara, ferrou. Eu preciso fazer dinheiro de algum jeito. E o único jeito que eu sabia fazer dinheiro, além do jornalismo, era fotografando. Então, a fotografia como empreendedorismo, ela não veio por uma paixão. Ela veio por uma necessidade financeira. E eu fiz de tudo nesse começo, assim. Até shooting de moda, bastidores de editorial. Fui gravar documentário em presídio. Pandemia rolando, o povo trancado em casa, mas eu precisava fazer dinheiro. Então, foi um momento meio tenso, assim, mas que foi muito importante para eu entender os outros horizontes da minha vida, assim. Entender que eu não tava vivendo sonho nenhum. Tava vivendo apenas pelo meu ego. E aí eu comecei uma jornada dupla muito intensa. Fiquei muito doente nessa época, tive burnout. Foi super pesado, porque eu trabalhava de domingo a domingo. Então, eu trabalhava no jornal de 9 da manhã até... A jornada não foi cortada, né? Ela só foi cortada no papel. Salário, né? Então, exatamente. Então, eu trabalhava, às vezes, 10, 11 horas por dia no jornal, de home office em casa. Terminava e começava a editar foto desesperada. Final de semana era o dia que eu tinha pra fotografar, então eu fotografava. Tinha final de semana que eu dava plantão no jornal, aí eu não conseguia. Então, foi uma jornada dupla, assim, que durou mais ou menos 1 ano e meio. E esse 1 ano e meio foi o processo que eu saí da fotógrafa que tava, tipo assim, sudorese quando alguém pediu orçamento. Não tem o PDF, ela não vai comprar por esse preço, cobrando R$200 em ensaio. Ninguém vai aceitar. Caos, ansiedade, assim, no talo. Uma autossabotagem, Nossa, né? Que a gente total. faz. E realmente, assim, eu até falo, eu lidei muito com a impostora. Mas em alguns momentos ela não era impostora, não. Ela tava falando a verdade, assim. Eu tava toda enrolada, eu não tinha processo, eu não era uma empresa. Eu era uma pessoa que tinha uma câmera e que tinha um olhar estético bom. Então, nesse 1 ano e meio, eu lapidei tudo isso, me entendi como empresa. Aí eu estruturei o negócio, comecei a ganhar bem melhor. Então, chegou um momento que eu comecei a faturar o mesmo que o meu salário. E aí, eu tava lidando ainda com a dupla jornada. Então, eu peguei o dinheiro da fotografia e investi nela pra eu continuar crescendo, já que eu tinha o salário. Até o momento que eu pedi demissão, surtada, no meio da pandemia, com pai e mãe ainda demitidos, né, desempregados, fazendo bico. E a pessoa pediu demissão do único salário certo da família pra viver de um negócio que ninguém na minha família achava que ia dar certo. E eu ainda fiz isso muito louca, Ana, porque eu saí do meu emprego 1º de dezembro de 2021. 1º de janeiro de 2022, eu fui pra Europa passar um mês. Então, a pessoa... cara, a minha mãe passou mal, assim, quase desmaiou, pressão alta. Foi um caos, porque era o único salário da casa certo. Aí a menina me pede demissão pra viver de um negócio que não tem certeza de que vai dar certo. E ainda vai passar um mês gastando em Libra. Né? Você foi pra uma imersão, né? Eu fui pra uma imersão. Era mais um investimento na minha fotografia. Também não fui tão louca assim, né? Não fui turistar um mês na Europa. Ainda mais porque a gente tava com um processo de pandemia ainda. Mas a fotografia como empreendedorismo, ela surgiu pra mim como necessidade. Ela veio nesse lugar de... É aqui que eu consigo fazer uma renda extra, que eu consigo ajudar minha família, reestruturar as coisas e crescer e avançar. E foi também um escape, porque eu entendi que eu não precisava estar em São Paulo, eu não precisava morar longe da minha família, eu não precisava brigar ali no relacionamento à distância, que estava caótico, eu não precisava ganhar um salário que eu pagava o aluguel, fazia compra e comprava uma passagem para o Rio no mês e acabava, sabe? Então ela foi um grito de liberdade, assim. Eu gosto muito dessa analogia, assim. Eu olho para a fotografia, para mim, como esse grito de liberdade, de expandir horizontes. E tem um outro lado também.
Já tô falando horrores aqui. Não, imagina, O pode outro continuar. lado é o seguinte, eu demorei muito pra tomar a decisão de sair do CLT. Uhum. Porque eu vivia muito em função do meu ego. Isso é uma coisa que acontece muito no mercado do jornalismo. Na fotografia também. Na fotografia também. Mas no jornalismo eu acho mais fácil de você se perder. Por quê? Você é incentivada todos os dias a fazer o seu nome. A descobrir primeiro, a dar o furo de reportagem, a cavar e se destacar. Você é incentivada a isso. É um ambiente muito competitivo. E eu fazia isso. Porque eu precisava encontrar o meu espaço. Eu precisava achar o meu lugar. Então, eu passava a semana inteira passando mal. Crises de estresse, de dor de cabeça, enxaqueca, ansiedade. Trabalhando sem parar. E aí, eu queria desistir. E aí, chegava no domingo, saía o meu nome assinado numa matéria importante. No jornal. Aí, a minha mãe comprava o jornal. Aí, os amigos do meu marido mandavam pra ele o link falando: caraca, ela tá muito importante, olha aqui. Aí, eu falava: uau, renovada, que ótimo. Nossa, eu tô num lugar incrível. E eu ouvia muito isso, né? Nossa, você está no lugar onde todo mundo queria estar. Você chegou aonde as outras... Quantas pessoas queriam estar onde você está hoje? Como é que você vai sair disso? Quanto que você lutou pra chegar aqui? E aí, tocava na minha ferida, né? Porque só eu sei o que foram aqueles meses em São Paulo. Até conseguir a minha carteira assinada pra me estabelecer. Então, quando eu olhava pra tudo isso, eu falava: meu Deus, eu sofri isso tudo. Eu consegui esse espaço. Tem muita gente querendo esse espaço. Eu preciso carregar esse peso. É a consequência, sabe? Eu preciso carregar esse peso. E aí, quando a fotografia, eu comecei a ter feedbacks muito mais profundos das minhas clientes, no sentido de: cara, isso aqui que você fez transformou minha vida. Isso aqui, esse jeito que você me retratou, fez com que eu me enxergasse de um jeito diferente. Isso aqui destravou X no meu negócio. Eu falei: cara, eu não tô no jornalismo pelas razões certas. E a minha razão do jornalismo era o papel social, né? Aquele sonho do papel social, de contribuir com as pessoas, de reduzir desigualdade, de levar informação. Eu fiz isso por bastante tempo. Mas aonde eu estava, no lugar onde eu consegui o emprego, né? Ali, pensando no que eu falava, já não fazia o menor sentido. E aí eu entendi que eu estava nessa luta entre o meu ego e realmente o servir as pessoas. Demorou. Por isso que eu demorei pra tomar a decisão, porque eu ficava nessa luta, mas eu não tinha essa clareza que eu tenho agora quando eu ponho isso pra você. Uhum. Então, quando eu entendi que era uma luta entre o meu ego e o servir genuinamente, eu tomei a decisão de sair. Foi simples, sabe? Porque eu me desprendi daquela coisa do... Hoje eu entendo o valor do meu nome como identidade. Não como um peso comercial, de posição de respeito e de reputação acima de qualquer outro valor. Isso não existe mais pra mim. Por isso a fotografia, ela vem tanto como um grito de liberdade. Inclusive, pra eu me desprender de mim, assim. Na verdade, da minha pior parte, né? Eu acho que todo mundo tem um lado que fica ali amaciando o seu próprio ego. Verdade. Mas quando a gente dá muita ênfase pra isso, a gente se torna uma pessoa pior, assim. E eu tava me tornando essa pessoa. Eu tava me tornando essa pessoa arrogante, soberba e que pensava em mim acima de tudo. E esse momento, essa virada, ela veio pra eu recalcular a rota. Olhar pra dentro de um jeito diferente e falar: peraí, deixa eu retomar e acessar quem eu sou de verdade, sabe? Muito legal. Respondi? Muito! Eu achei maravilhoso, inclusive, porque por isso que eu gosto tanto de ouvir a trajetória de cada um, porque isso, eu que estudei programação neurolinguística, eu levo isso como uma modelagem, sabe? Para as pessoas com quem eu quero modelar, entender o que ela fez e quais são os caminhos que traçaram. Eu não acredito na fotografia só pela beleza, pela estética. Quando tem... óbvio que isso é bonito, que chama atenção, mas quando a gente conhece o profissional por trás daquela imagem, a gente entende a trajetória e a gente entende por que ele fotografa daquele jeito, quais são os propósitos, qual a história que levou ele ali, e aí fica muito mais forte. Eu acho que as histórias de cada um de começo, mesmo que você fale: foi muito clichê, eu não acho que foi clichê. Eu acho que foi um caminho para você chegar onde você queria, um processo de autoconhecimento muito bacana.
E eu acho muito legal também quando você fala em relação à liberdade, porque essa é a sensação que eu tenho de você, que você é livre para fazer o que você quer. Você não está na fotografia pela fotografia só. A fotografia é uma ferramenta. Eu lembro do Alain Laboile, eu sempre falo o nome dele errado, é um francês que faz fotografia de família, fotografia impecável. Ele era um artista antes de esculturas e ele migrou para fotografia para fotografar a família dele. Eu acho que ele tem 6 filhos. E hoje as fotos dele são agenciadas por galerias, né? Ele só fotografa a família. E ele sempre falou isso. Ele falou: a fotografia é só mais uma ferramenta para me levar para aquilo que eu quero comunicar, aquilo que eu quero dizer. Se amanhã aparecer uma outra ferramenta que eu acho que seja mais interessante, eu largo a fotografia. Isso para mim é liberdade, porque eu me sinto muito presa à fotografia, sabe? Assim, não sei se eu soltaria, porque eu acho que ela é um espaço de comunicação que é mais fácil para mim do que as palavras. Nas palavras eu sempre gero de algum jeito que as pessoas interpretam às vezes errado, sabe? Ou acho que a fala gera uma possibilidade maior de erro de interpretação, que a fotografia nem sempre... Que interessante isso, porque a interpretação da fotografia ela é muito subjetiva, né? Mas eu acho que acaba levando para aquele caminho, entendeu? E mesmo quando é subjetivo demais, porque a gente pode fazer aquelas que são muito óbvias, né? Que a pessoa lê a mensagem em 2 segundos e passou para a próxima, que é o que acontece quando a gente está rolando ali no feed. E quando a gente gera aquelas que tem mais ruído, que geram várias interpretações, a gente meio que já ditou a regra, né? Que tudo bem se você vai interpretar errado ou não. Talvez fosse essa a intenção mesmo de causar o questionamento, né? Então, acho muito lindo isso de você ser livre, assim, para se colocar. Eu penso muito na fotografia como ferramenta, Ana, porque eu consegui olhar para minha história, assim, e para o que eu faço com uma visão talvez um pouco além da fotografia por si. Porque hoje o que eu faço com a fotografia, né, ajudando outras empreendedoras a se colocarem, a se posicionarem e, de fato, crescerem os próprios negócios, eu já tinha isso dentro de mim antes da fotografia. Tanto que quando eu olho muito para minha carreira no jornalismo como um termômetro, assim, né? De entender as minhas escolhas. E eu lembro que eu passei 3 meses trabalhando como editora do caderno de pequenas e médias empresas do jornal. Era um freela. Eu não trabalhava, né, diariamente com ela, ela me passava algumas matérias e eu tinha que tocar essas pautas e entregar para ela por fora, assim, eu produzia sozinha, né? E foi o lugar que eu mais amei, assim, escrever. Foi o assunto que eu mais amei escrever. Porque eu tava falando de empreendedorismo. E eu lembro até hoje que a minha primeira matéria, que saiu no jornal impresso lá do Estadão, eu não era nem contratada ainda, eu tava no curso, mas saiu uma página inteira no caderno de economia falando sobre aceleradoras de negócios pretos, né? E da dificuldade de empreendedoras pretas conseguirem crédito. Então, quando eu fiz aquela matéria, eu falei, meu Deus, isso aqui que eu quero fazer, sabe? É contar essas histórias. E aí, quando eu olho pro que eu tô fazendo hoje, na fotografia, é basicamente a mesma coisa, só que usando uma outra ferramenta. E aí você vai entendendo as ramificações também, né? Quando as pessoas me procuram para dar mentoria, para dar alguma consultoria sobre o negócio delas, para além de serem fotógrafos, né? Uhum. E aí eu olho e falo, meu Deus, eu tô de novo fazendo a mesma coisa que eu já faço, só que de um outro meio. E existem vários meios para você servir a um propósito. Então, eu acho que é uma questão de encontrar esse meio. Você pode até ter um apreço maior por uma ferramenta, por um jeito de expressão. E isso eu acho que tem muito a ver com como a gente se sente confortável de se expressar para o mundo mesmo. Mas aquilo ali que você está fazendo, aquele processo que você está gerando, ele pode ser alcançado com base em outras ferramentas, de outras maneiras. E a gente vai se encontrando e se descobrindo no meio do caminho, né? Por isso que eu acho que a liberdade é um valor tão grande, assim, para mim. É mais do que a liberdade videográfica, financeira, mas eu faço o que eu quero fazer. Não, eu admiro muito isso. Teve uma época que eu queria fotografar uns projetos que estavam relacionados com liberdade, que essa é uma palavra que para mim é uma das mais fortes, assim, né? Se você tem liberdade, você tem quase tudo que você quer na vida, né? Você fica leve para você fazer as coisas que você quer, né? Sim. E ainda diria mais, assim, ainda vou entrar nesse assunto da mentoria, mas só pra galera conhecer um pouquinho mais da Ju.
eu comecei fazendo uma mentoria da Ju, né? Como eu contei aqui na história. E aí depois eu tomei coragem, que eu já estava no tempo, desde o ano passado, tentando, né, tomar coragem. E isso aqui agora vai ser uma coisa que eu não falo aqui, que eu só falo entre os amigos. Vamos lá, né? Soltando os segredos. Surpresas. Vulnerabilidades, mandando para o universo, vamos lá. Então, é o seguinte, eu sou fotógrafa há muito tempo, né? E eu só tinha feito 2 ensaios para mim, né? Um foi bem rapidinho, que era com a Letícia, que trabalhava comigo, porque ela insistiu muito. Eu falei, vamos lá, vai. Prender a respiração e vai. E o outro foi o primeiro que eu fiz quando eu estava começando na fotografia, que eu estava começando assim full time, né? Porque eu fiquei muito tempo antes trabalhando com as 2 coisas, antes de migrar realmente para fotografia, que foi em 2015. E aí eu lembro que eu fiz uma mentoria com um fotógrafo, e aí ele falou, você tem que ter retrato profissional, né? Pelo amor de Deus. E aí eu contratei uma fotógrafa, fiz a sessão, e eu usava, né? Vamos deixar. Brasil. Usava essas fotos até hoje. Por quê? Porque eu tenho muita vergonha de ser fotografada. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Falo pelos cotovelos, né? Você pode me colocar num palco com 1000 pessoas que eu vou falar de boa. Mas ser fotografada para mim era um negócio, assim. Por várias questões. Não é pelo fotógrafo em si, nem pela técnica, nem pela luz, pela nada. É porque eu não me vejo da mesma maneira que eu vejo na foto. Tem umas questões aí familiares, minha mãe dizia que eu não era fotogênica, por isso que eu entendo muito quando a pessoa chega para mim falando que não é fotogênica, né? E eu sempre falo, cara, eu posso fazer o melhor trabalho do mundo, mas se você não estiver confortável com a sua imagem, é diferente. De se olhar, é diferente. Eu recebi o resultado das fotos da Ju ontem. E, nossa, eu fiz uns 10 polichinelos, cantei umas músicas, dei umas 30 voltas, levei meia hora para abrir o e-mail, porque eu tava sem coragem de me olhar. E eu sabia que o trabalho dela era maravilhoso, mas não era ela, era eu, entende? Então isso pode acontecer. Para minha sorte, ela fez milagre, já mandei áudio para ela antes. Fico até emocionada de falar, vamos mudar de assunto. Não, tô brincando. Mas, voltando aqui só para fechar, eu acho que o processo de ser fotografado e o seu trabalho, e de novo, é mais um feedback que eu te dou aqui abertamente, assim, é diferente. E eu até fiquei na época, eu demorei para contar para as pessoas, para os meus amigos que eu ia ser fotografada por você, não por você, mas é porque eu tinha com medo que eles ficassem com ciúme de mim, entendeu? Porque quando a gente tem muitos amigos fotógrafos, aí você contrata uma outra pessoa, o Breno tá rindo, mas é real, os caras ligam e falam, poxa, por que você não me chamou? Qual que é o problema que você tem comigo? Não tem problema nenhum, mas eu queria que fosse uma pessoa que tivesse o mesmo jeito que eu, e que eu me identificasse muito, que eu me sentisse confortável para jogar todas as minhas vulnerabilidades lá, porque eu sabia que ia ser difícil para mim, entendeu? Então era quase uma terapia esse negócio, entendeu? Então tem muito da experiência que ela passa. É óbvio que ela tem um trabalho lindíssimo, uma estética muito bacana, mas não era só isso. Não era isso que ia me fazer contratar. E eu demorei, porque eu demorei também para entender que se eu ia me conectar com ela, não. Né? Fiquei enrolando. Ela me analisou, gente. Ela me analisou bastante. Exatamente. Mas não por ser a Ju, podia ser qualquer outra pessoa, assim. Eu ia analisar de qualquer maneira, porque eu sabia que ia ser difícil pra mim, sabe? Sim. E também não queria deixar ninguém desconfortável. Eu tenho esse problema de toda hora tentar me colocar no lugar dos outros. Eu sei quanto é sofrido você fotografar uma pessoa que não tá confortável, né? Então eu falei, cara, a Ju tem experiência, ela vai tirar isso de letra. E tirou. Então, se você tem medo de ser fotografado, olha aí. Já dá uma olhada, dá uma consultada. Já tá me vendendo. Porque, cara, faz diferença. Faz toda a diferença. Mas sabe uma coisa que é importante também, Ana? É esse processo de maturidade que você teve, de entender, primeiro, eu preciso fazer isso por uma coisa que é maior, né? Eu preciso fazer isso por causa do meu trabalho. Eu preciso fazer isso por causa de mim, porque se eu tô com essa dificuldade toda, eu preciso tratar isso aqui dentro de mim de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me sentir pronta pra fazer isso.
E o pronta, ele não é um pronta no sentido de agora eu tô maravilhosa, eu tô me amando, eu tô achando tudo perfeito e vai dar certo. Não, é pronta pra encarar. Pra pegar o desafio. É pronta pra viver, sabe, a experiência. E a gente cresce muito nessas experiências de confronto. E o que você fez foi muito importante para que você tivesse um resultado que faça sentido. Não profissionalmente, não só pessoalmente, mas para que ele fizesse sentido como um todo, pensando em experiência também. Porque se você vai ser fotografada por uma pessoa que você não conhece, que você não entende os valores, que você não entende o jeito dela, você não tem esse contato com ela, você está muito mais vulnerável. E é normal, eu sempre falo isso. Ser fotografado é estar vulnerável. Mas o quanto você está confortável em ser vulnerável? Esse é o ponto. E eu te digo isso porque eu já fui muito essa pessoa. Eu já fui a pessoa desesperada para ser fotografada, assim. Hoje, obviamente, funciona melhor porque eu peguei prática. Mas, cara, eu tive ensaios que eu fiz e que eu odiei. E é processo. E tudo isso para dizer que, obviamente, existe um know-how por trás, existe uma experiência, mas existe o teu processo de confiança. Se você não tivesse confiado do jeito que você confiou, você não teria me dado acesso. Isso. E sem acesso eu não faço nada. Exatamente. Esse é o ponto, assim. Então foi um trabalho em conjunto. Exato. Eu queria que fosse algo que fosse respeitoso para mim e para você. Para que tivesse resultado positivo para todo mundo, sabe? Foi maravilhoso. Ai, gato. Vamos lá. Como você se definiria em poucas palavras, se for possível? Essa é um pouco difícil, né? Mas, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que grita muito em mim, que é a sensibilidade. Acho que dos dois jeitos. No jeito mais profundo de ser e no jeito também sensível do... Qualquer coisa eu fico meio assim. Eu sou essa pessoa sensível. E isso abrange muitas áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa muito determinada também. Hoje eu consigo ter essa clareza que... Antes eu achava que era uma ganância, uma ambição. Mas depois eu entendi que não. Que era determinação de fazer as coisas acontecerem, sabe? Então eu sou insistente nesse processo. E hoje eu falo com tranquilidade que eu me considero uma pessoa muito corajosa. Era uma característica que eu admirava muito nas pessoas antes e que por algum tempo da minha vida eu achei que eu nunca seria. Tive processos de depressão, desisti de sonhos de intercâmbio por causa do meu processo de depressão. Isso me fragilizou muito no passado. Porque eu olhava pra mim no espelho e falava, fraca, Caraca, medrosa. Cruel. Cruel demais, a gente é muito cruel quando a gente quer, né? Com a gente. E nesse momento da minha vida eu falei, meu Deus... Olha aquela pessoa ali, corajosa, ela fez isso. Olha essa aqui. E eu tô aqui trancada dentro de casa, né, refém de uma depressão. Então, isso foi uma coisa que me forjou muito lá atrás, sabe? E quando eu consegui me libertar desse processo e começar a viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver e do jeito que eu mereço viver, eu me entendi como uma pessoa corajosa. Uma pessoa que vai, sabe? Que vai lá e faz. Eu sou muito assim. Acho que isso vem muito do meu Áries também, né? Eu não sou tão brigona assim. Áries com ascendente em Áries. Eu não sou tão brigona. Mas eu sou muito líder. Isso eu me identifico muito com o signo nesse ponto, assim. Essa coisa meio liderança, até um pouco de impulsividade, no sentido bom. E de ir lá e fazer as coisas, sabe? Então hoje eu consigo me definir como uma pessoa que também é corajosa. Que tem esse ímpeto de fazer as coisas acontecerem, sabe? De se colocar em movimento, né? Sim. Palavrinha que eu uso o tempo todo. Que eu gosto. Eu amo. Você me parece ser uma pessoa muito mais madura do que a sua idade, assim. Quase que... quando você chega no ambiente, a sensação que você passa é de uma pessoa plena, mas não plena, tipo aquela pessoa resolvida, a vida tá tranquila, não, mas é uma plenitude de uma pessoa calma, que não tem uma ansiedade, um desespero, e que você tem maturidade já para entender que as coisas vão acontecer no seu tempo, sabe? Eu acho muito bonito isso. É difícil. Não, eu sei, mas é a sensação que você me passa, sabe? Ai, que bom, Ana. Eu escuto muito isso da maturidade, assim, a vida toda. Eu comecei a namorar o Pedro quando eu tinha 14 anos. E ele tinha 18.
E aí, na época, a gente saía com os amigos dele, né? Homem a gente sabe, né? Vocês sabem aí também. É tudo uma bobo. Mas, então, eu com 14 anos, no meio ali da galera dos 18, eu não tava muito atrás, assim. E aí, eu sempre ouvi muito isso ao longo do processo. Mas acho que tem muito a ver com a determinação. Eu sempre soube o que eu queria. Assim, mesmo que depois eu alcançasse e falasse, não era isso, vamos pra próxima. Uhum. Igual foi com a carreira. Mas eu sempre soube o que eu queria, então isso sempre me deu clareza pra fazer o que precisa ser feito, sabe? Agora, a calma, a tranquilidade que está atrelada a essa maturidade não foi do dia pra noite. Eu era antes uma pessoa muito ansiosa, muito crítica, muito desesperada e muito desorganizada por causa disso. Até o momento que eu parei de surtar. Porque eu comecei a entender que algumas coisas, elas iam fugir do controle e eu não tinha nada o que fazer. Então, depois de muita terapia, eu entendi que eu não podia controlar tudo, sabe? Uhum. Então, hoje eu tenho essa calmaria, assim. Às vezes, até a Lorena que trabalha comigo, às vezes acontece alguma coisa, ela chega pra mim e fala, mas isso aqui, como é que você vai fazer? Aí eu falo, calma, vamos ver. Vamos analisar aqui. Eu demoro a desesperar, assim. É difícil me desesperar. Mas acho que é um processo de muito autoconhecimento ali nas costas, sabe? De tentar e acertar. E achei curioso você usar a palavra plena. Essa foi uma palavra que mexeu muito comigo quando eu fui pra imersão, que eu comentei mais cedo quando eu fui pra Inglaterra. Eu passei um mês numa imersão. Eu cheguei lá muito fragilizada. Tinha acabado de pedir demissão. Eu tava, tipo... Será que eu fiz a maior besteira da minha vida? Tava bem assim, tava meio perdida assim também. E eu cheguei com essa sensação de caos. No último dia da imersão, a mentora tinha fotografado a gente no processo. No último dia, ela entregou uma foto pra gente, impressa. E atrás tinha uma palavra. Cada um tinha uma palavra, que era como ela enxergava aquela pessoa naquele retrato. E a palavra que tava atrás da minha foto era plenitude. Olha, juro que eu não sabia disso. Juro pra você. Como as coisas se conectam anos depois. Então, mas por isso que eu falei, plena pode ter N significados, né? E até você falando dessa história agora, eu lembrei de uma amiga que ela estava passando por uma mentoria também, e falaram que ela tinha uma vida confortável. Ela ficou pé da vida, porque ela falou que eu nunca vivi na minha vida foi conforto. Sempre foi desconfortável, e ela começou a contar a história. Talvez... por nós sermos mais introspectivas, né, e estarmos mais na pausa, na observação, no silêncio ali, as pessoas tirem as conclusões porque a gente não está falando, né, o tempo todo. Então, pode ser isso. Pode fazer parte também na análise. Uma leitura errada. Mas eu amei. E uma coisa que me parece também, eu posso estar errada, mas eu acho isso uma qualidade ímpar que os fotógrafos deveriam estudar, é a questão do ego. Claro que todo mundo tem um ego, tem uma vaidade, mas você não me parece ter esse objetivo de vida, sabe? Como você falou, meu propósito é de transformar as mulheres, de ajudar. Não tá preocupada se você vai aparecer no podcast, se você vai aparecer para palestrar, se você tem mais visualização do que alguém, sabe? Isso não parece que faça diferença na sua vida. E eu acho isso muito ímpar hoje, porque a galera... Eu escuto muito isso, né? Aqui por causa do podcast, que as pessoas vêm e falam, nossa, porque você é muito influente. Eu falei, nada, meu amor. Isso aqui é uma coisa que a gente tem em comum, né? Isso aqui é trabalho. Não é todo mundo que eu recebo aqui que são meus amigos. Adoraria, né? Ser amiga de todo mundo, claro. Mas não tenho essa intimidade que as pessoas imaginam que exista, né? Por conhecer tantos fotógrafos assim, né? E, enfim, acho isso muito, muito curioso. Bom, eu ia te perguntar por que você escolheu trabalhar com marca pessoal, mas você já respondeu. Eu acabei respondendo ali no meio do caminho, né? Eu não escolhi, né? Você foi... Eu não escolhi, foi só um aconteceu. caminho natural, né? Aconteceu. E tem uma coisa interessante. Eu sei que você já ia pular, mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Fica à vontade. Quando a gente pensa sobre o que a gente faz... Eu sempre parei pra pensar sobre isso, assim. O que eu faço normalmente tem relação com o momento da vida que eu tô, né, internamente, pessoalmente. E aí, quando eu parei pra pensar, meu Deus, marca pessoal, como foi que isso começou? Né? Porque eu comecei fazendo tudo. Mas quando eu foquei em marca pessoal, eu lembrei.
Eu lembrei do passado na editoria de pequenas e médias empresas. Eu lembrei da Juliana, empreendedora novinha, que eu vendia desenho no portão de casa. Eu vendia desenho quando era criança, vendia pulseira na escola. E depois, na faculdade, vendi muito brigadeiro e bolo de cenoura que a minha mãe fazia. E eu ia da ilha até Niterói, uma bandeja deste tamanho, carregando o peso, porque aquilo me ajudava na passagem de ônibus. Então, quando eu olho e falo assim, caraca, eu já era empreendedora. Eu já tinha isso, assim. Tem uma coisa, Ana, que tem um peso especial pra mim com relação a isso, inclusive. Eu venho de uma família que sempre deixou muito claro pra mim que o trabalho, ele dignifica. Então, meu pai sempre trabalhou muito para dar a vida que a gente tinha. Só que ele não trabalhava naquele lugar do lamento, né? E também nem no lugar da romantização do trabalho. Mas ele falava sempre para mim, não, isso aqui a gente vai conseguir fazer. Eu vou trabalhar mais para isso. E ele sempre foi esse cara, sabe? No passado, trabalhou nos Estados Unidos, em McDonald's, 3 fast foods no mesmo dia. Mas ele dava o jeito dele, ele foi garçom, ele se enfiava no meio do caminho. Então, eu cresci com isso na cabeça, sabe? Do tipo assim, não, eu vou conquistar as coisas que eu quero, eu só preciso trabalhar. E eu não me importo de trabalhar, aí vem o ego, né? Eu não me importo de trabalhar ou no maior jornal do país, ou ali na lanchonete da esquina. A gente vai usar o trabalho como uma ferramenta para construir o que a gente quer, assim. Então, quando eu me entendi nesse lugar de empreendedor, eu comecei a olhar para as raízes, sabe? E por mais que meu pai nunca tenha tido um negócio, né? Minha mãe agora, que foi criar uma marca muito incentivada por mim, quando eu olho para trás, eu falo, uau, a relação que a minha família criou com o trabalho trouxe esse caminho, sabe? Uhum. E mesmo quando ele estava na pandemia, desempregado, que eu estava ajudando muito, fazia de tudo, arranjava coisa para vender, foi para os Estados Unidos, ficou 3 meses trabalhando lá e voltou. Então, eu sempre tive esse espelho. E aí, esse espelho também tá muito relacionado com a liberdade que a gente falou, né? No sentido de, cara, eu vou conquistar isso aqui, mas eu vou fazer alguma coisa por isso. Nem que seja vender um brigadeiro, vender um bolo de cenoura, vamos lá. Vamos fazer isso acontecer. Então, esse olhar também me fez valorizar muito cada marca pessoal. No sentido de, eu não vou focar em advogada, em médica, não existe isso, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém por causa de um diploma, de uma profissão. Mas eu vou olhar para cada marca pessoal, entendendo o valor e a autenticidade dela, para colocar no mundo do jeito que ela merece e que vai ajudá-la a prosperar. Do mesmo jeito que eu enxergo o trabalho aqui, né? Como um ambiente uma ferramenta em que eu vou prosperar para conseguir alguma outra coisa, para ter algum objetivo. E mesmo que no meio do caminho esse objetivo seja transformar e servir alguém também. Então, eu enxergo muito a fotografia de marca pessoal na minha vida nesse lugar, sabe? Do resultado dessa criação, desse olhar diferente para o trabalho e de querer gerar essa liberdade para as outras pessoas também. Para as outras mulheres, do tipo, se eu tô conseguindo fazer isso, por que a fulaninha não tá conseguindo? E será que eu não consigo ajudar ela a conseguir? Né? E qual vai ser a ferramenta? Agora pode ser a fotografia, daqui a um tempo pode ser outra. Mas a marca pessoal nesse lugar, sabe? Uhum. No centro da vida, para pensar em prosperar como um todo na vida, assim, no geral. Muito legal. Isso faz muito sentido pra mim, muito. Pra mim também. Muito bacana. Ai, tava viajando aqui. Várias ideias. Qual que você considera a importância, assim, dos ensaios de marca pessoal nessa era digital? Eu acho, assim, fundamental. Pra mim, isso é um pouco polêmico, tá? Mas pra mim, não existe você crescer uma marca com um posicionamento de valor, com uma percepção alta de valor e reputação, sem trabalhar a fotografia de marca pessoal. Porque a gente tá falando de uma linguagem, né? Uhum. A gente fala muito na mentoria das 3 linguagens, mas a marca pessoal, ela tem várias linguagens. E mesmo que você não queira trabalhá-la, você está trabalhando. Então, para mim, é um plano de ação. É um momento em que você olha e para de enxergar o teu negócio como uma vendinha, como algo que você está vendendo um serviço ali.
né? Um produto, um serviço. E você passa a enxergar como marca, como empresa, como algo que realmente faz diferença na vida das pessoas. Então, para mim, hoje, toda marca pessoal precisa trabalhar a imagem. Não existe esse crescimento, ao menos não o crescimento acelerado, né, num curto espaço de tempo, sem você trabalhar a imagem. Porque às vezes você até cresce rápido a tua empresa, viraliza em alguma coisa, vende muito um produto, mas será que ela fica? Será que ela tá sólida ali? Muito provavelmente não. Porque a gente, quando estuda marketing, publicidade, a gente entende que o que solidifica as empresas é a construção de marca, né? Sim. A gente tem grandes marcas que valem mais do que... O nome que vale muito mais do que a própria empresa. Então, qual que é o legado que essa marca pessoal quer deixar ali no meio do processo? Mesmo que a gente esteja falando de marcas pessoais e não institucionais, né? Que você vai vender o nome depois. Mas como você quer ser lembrado pelas pessoas? Para mim, hoje, na era digital, que a gente está sendo bombardeada, né, por uma abundância, gente, o que houve? Tem umas palavras que são trava-língua. Obesidade de conteúdo. Adorei, obesidade. Né, tá bom, obesidade parei. de conteúdo. É isso aí. A gente tem uma abundância de conteúdo, é muito mais difícil você se diferenciar. Sim. E como é que você se diferencia? Quando você aluga um espacinho na cabeça da pessoa. Para fazer isso, precisa trabalhar a imagem. E eu te falo isso por experiência própria, assim. Eu fico fazendo essas autoanálises, assim, o tempo todo. Peço indicação de um profissional, aí alguém me manda. Aí eu abro o perfil. Aí a pessoa mandou, tipo, uma indicação bizarra. Mudou a minha vida, incrível, maravilhosa. Não vivo sem essa profissional. Aí eu olho o perfil da pessoa. Eu Juliana... Ainda assim contrato, ainda assim, né, chama profissional e tudo mais, dependendo. Mas a minha primeira percepção é, não tem valor. Não tem valor. E todo mundo faz essa análise, né, de qualquer maneira, não tem jeito. Todo mundo, cara, tudo hoje em dia é custo. Então você vai investir em algum profissional, você tem que ter certeza que você tá investindo de uma vez só, né? Você não vai precisar reinvestir. Você não tem como ter essa certeza. Esse é um adendo que eu preciso dizer. A pessoa pode trabalhar uma imagem incrível e ainda assim não entregar o que ela tá prometendo. Uhum. Mas esse é um que mais indicador. vemos por aí. Temos, né? Temos. Mas esse é um indicador que te ajuda a fazer essa análise. Uhum. Então, se a gente tá pensando do ponto de vista da pessoa que vai vender, você vai deixar de trabalhar a sua imagem, sendo que você mesma julga, né, os outros profissionais pela própria imagem. Então, assim, para mim, fotografia de marca pessoal, ela é indispensável, essencial, fundamental. E eu diria que, inclusive, um dos primeiros passos para uma marca começar um negócio no digital. Por que você falou que... Você começou o discurso falando que você achava polêmico. Por que você acha polêmico? Eu acho polêmico porque tem muita gente que ainda fala o seguinte... não dá pra gente julgar pela imagem. Dá pra crescer com estratégia de venda sem trabalhar a imagem. E eu vou te falar, inclusive eu conheço profissionais que eu respeito muito e que usam esse argumento de você não precisa ter um perfil super estético, você não precisa ter uma imagem super alinhada pra você vender. E beleza, eu acho que tem fundamento. Mas é polêmico nesse sentido, porque da minha parte, não adianta vender se eu não tenho uma marca bem estabelecida. Porque eu não quero só vender, né? Depende do seu propósito. Se o teu propósito é só vender um produto ali, beleza, você vai focar só em estratégia de venda. Mas crescer como marca pessoal precisa de imagem. Concordo. Até porque você pode fazer um exercício rápido, pede para uma pessoa próxima de você olhar o seu perfil e dizer o que ela recomenda, o que ela acha, o que ela imagina, né? Qual a percepção, né? Qual a mensagem que ela tá vendo? Eu vejo muito isso pelo meu. A gente fez aquela aula de análise e as meninas não sabiam definir, porque estava tudo misturado, realmente. Eu sempre fui muito generalista, meu Instagram tinha de tudo um pouco. Então, realmente, eu já sabia que ia ser difícil para elas ler, né? Lerem, e entenderem... Quando a pessoa te conhece é uma coisa, né? Mas se a pessoa não me conhece, fica difícil. E eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava na escola de imagem, eu tinha o meu perfil de fotografia, mas eu publicava muita coisa da escola. Eu era muito fã da escola, né? Essa é a real. Então, eu publicava muita coisa, divulgava muita coisa. Eu queria que o curso desse certo, que a escola desse certo, que as pessoas estivessem lá. E aí,
num workshop do Vinícius, ele pediu para eu entrava nas turmas, porque eu fazia assistência para ele, e eu ficava meio de espiã ali, queria saber qual era a percepção dos alunos, o que eles estavam gostando, o que eles não estavam, o que eles gostariam de fazer depois, se tinha uma intenção de um outro curso. Eu gostava dessa parte de identificar as coisas, né? E aí a turma, eu nunca participava dos exercícios, mas naquele dia estava em ímpar, e aí ele me botou para fazer o exercício com o cara. Aí na hora que o cara foi me analisar, ele falou que eu era dona da escola. O Vinícius me chamou para conversar depois. Mas por quê? Porque ele estava analisando o meu perfil do Instagram, e naquela época eu colocava muita coisa da escola, depois eu comecei até a me policiar. E aí agora, fazendo essa mudança, eu apaguei todas as coisas que não tem nada a ver, falei, não, vamos focar aqui, eu vou fazer só corporativo e marca pessoal, e aí algumas coisas que eu vou postar que são coisas relacionadas à autoridade. Então, fiz um trabalho voluntário agora, quer dizer, durante muitos anos fiz um trabalho voluntário de dança e teatro. E aí um amigo meu, a gente fez uma exposição em São Paulo na pandemia, e essa exposição agora está rodando algumas cidades, e cidades onde ele tem esse movimento. E ele fez agora a mesma exposição na Alemanha, em Münster. Aí ele me mandou um vídeo falando em alemão, aí eu fiz uma tradução, botei bonitinho lá, só para fazer, tipo, uma autoridade, né, gente? Um marketing ali. Eu amei, eu vi. Aí uma amiga minha mandou mensagem hoje, falando, amiga, você tá muito importante, tá fazendo exposição fora. Eu falei, meu Deus do céu, tá vendo? Essas são as percepções que geram, e é necessário, né? Total, você tocou num outro ponto super polêmico, que Adoro polêmicas. Eu agora tô essa pessoa, mentira. Mas o generalismo, né, versus o especialismo ali. Nossa, Ju era uma pessoa muito generalista ali, agora eu vou focar em corporativo, em marca pessoal, para as pessoas entenderem isso de um outro jeito. Eu sou uma pessoa que eu levanto sempre bandeira contra o generalismo. Porque eu entendi que quando você se especializa em alguma coisa, você aumenta a sua percepção de valor e também, não apenas a sua percepção de valor, mas a carga de técnica que você aplica sobre determinada área. Então, eu falo muito isso, né? Eu falo muito das fotógrafas saírem de serem fotógrafas operárias para se tornarem fotógrafas especialistas. Quando eu falo isso, por que eu tô trabalhando e batendo nesse ponto? Porque eu sou uma pessoa que contrato especialistas. E eu sei que as minhas clientes me contratam porque eu sou especialista. E eu sei que as clientes que vão pagar mais pelo teu trabalho, elas vão fazer isso quando elas entenderem que você é especialista naquele assunto. Ninguém vai contratar, bom, há controvérsias, uma fotógrafa de casamento para fazer um ensaio específico para um reposicionamento de imagem. É um processo diferente. E as pessoas que investem mais nas próprias marcas, elas têm essa clareza. Então, semana passada eu estava numa reunião com uma advogada que está fazendo a blindagem do meu negócio, que é uma advogada focada em blindagem de negócios digitais. Por que eu contratei ela e não outra advogada? Porque ela é especialista no que eu preciso. E eu não sei nada de direito. Mas ela sabe, ela é especialista. Então, para mim, a bandeira do generalismo, ela não faz muito sentido quando a gente está falando especificamente do mercado de marca pessoal. Uhum. Para mim, quanto mais especialista você for naquilo, mais você aumenta a tua reputação, mais você se torna referência e mais você aumenta o teu valor de mercado também. E eu não tô falando só de faturar muito dinheiro e tudo mais, mas de percepção. Do jeito que as pessoas olham, do jeito que as pessoas vão se referir a você para outras, né? Esse é um exercício, inclusive, muito interessante. Quando a gente chega num ambiente, digamos que você passou num restaurante, você entrou num restaurante, e aí ali na mesa do lado tem uma pessoa que você conhece que está jantando com outra. Naturalmente, o que você vai fazer? Você vai cumprimentá-la. E aí, quando você cumprimenta essa pessoa e você segue o caminho para sua mesa, é o momento em que ela vai virar para outra e falar assim: essa moça aqui, essa fotógrafa, ela é referência nisso aqui. Ela é especialista, ela sabe tudo de marca pessoal. Ou essa pessoa vai virar e vai falar quando você der as costas: essa menina ali, ela é fofinha, né? Ela faz umas fotos. Exatamente. E é nesse momento que a gente entende qual que é o peso da nossa marca pessoal. Verdade. Porque é como as pessoas falam da gente. Só que isso tá muito atrelado a como a gente se posiciona.
Muito. Então, a minha bandeira é de que você precisa ser especialista no que você faz. Até para que você consiga expandir as suas ferramentas dentro daquele nicho que você está trabalhando. Concordo com você. Eu demorei muito pra aceitar isso, porque É difícil, né? é difícil, mas é isso. Porque envolve desapego. Exatamente. Envolve desapego e envolve você, desapego mesmo, abrir mão, assim, de algumas coisas, né? Mas não tem jeito. Você vai ter que escolher em algum momento, demore mais ou menos, você vai chegar lá. Porque isso acontecia comigo, as pessoas olhavam meu perfil e falavam, você faz casamento? Faço. Aí ela olhava, tinha de tudo. Ela falava, não, mas eu queria uma pessoa que só faz casamento. As pessoas falam pra você. Sim. Né? Não, e até ser generalista também é renunciar a algo, né? Porque, exatamente, você tá renunciando ao cliente que provavelmente vai pagar mais para um especialista. Então, existe essa balança, né? Você prefere fazer tudo e tá ali no meio de tudo, ou fazer algo em que você se torna especialista. Obviamente que existem profissionais que são muito bons nesse universo generalista. Inclusive, eu tenho alunas que são muito boas, mas que também são especialistas em marca. Então, quando a pessoa contrata para fazer ensaio de marca pessoal, ela sabe tudo do que ela tá fazendo. Mas ela não abre mão de fotografar outros nichos. Mas, na minha opinião, para isso acontecer, a pessoa precisa ter uma identidade fotográfica muito forte e uma narrativa que acompanhe todos os nichos. Uhum. Que é aquilo que a gente falou do propósito, né? Quando a gente tem um cerne, um propósito, uma narrativa X central e ela permeia tudo que você faz sentido. É o meu caso. Quando eu dou mentoria, tá dentro desse escopo. Quando eu dou mentoria para outros profissionais que não são fotógrafos, está dentro desse escopo. Quando eu gravo documentário para empreendedoras, está dentro do mesmo escopo. Então, são várias coisas que eu faço, mas dentro de uma mesma narrativa. Então, às vezes, você tem uma narrativa de autoconhecimento, uma narrativa de liberdade, que você consegue conectar com outros nichos também. Uhum. Mas, assim, tem que ser tem que ter muita clareza do que você tá fazendo para isso dar muito certo, sabe? Eu acho isso difícil também. Hoje em dia, eu tenho 2 perfis. Um para marca pessoal e o outro para teatro, dança, os retratos. A expressão da sua alma. Que eu gosto de fazer e que não conecta. Infelizmente, ainda não conecta. Não tem a mesma linguagem. Uhum. Eu não cheguei na mesma linguagem. Então, como eu não cheguei na mesma linguagem, Processo. eu vou separado, porque aí fica mais fácil das pessoas identificarem o que é o que, né? E é isso. Faz parte, gente. E como que surgiu a mentoria 3L? Se você quiser falar só sobre como surgiu a mentoria, ou se você quiser explicar o que é 3L, fica super à vontade. Tranquilo. Então, vamos lá. A mentoria 3L, ela surgiu da demanda. Ela não foi ideia minha, inclusive. Eu achei que fosse. Não foi ideia minha. Como eu falei antes, eu travei uma batalha muito grande com o ego quando eu saí do CLT. E quando começou essa ideia de eu dar mentoria, eu achava que era um lugar muito vulnerável para mim. No sentido de, se eu abrir essa brecha aqui, eu vou voltar a ser egocêntrica. Eu tinha muito medo disso acontecer. E eu demorei a entender que aquela pessoa que eu era ficou no passado. E que agora, independentemente das escolhas que eu tomar, eu sou outra pessoa no meio do caminho. Então, num primeiro momento, eu fiquei muito relutante. Mas ela surgiu da demanda de fotógrafos me chamando no direct. Ju, você dá mentoria? Ju, abre uma mentoria pra mim. Ju, eu quero aprender isso aqui com você. E aquilo ali começou a se tornar recorrente até o momento que eu precisei parar de ignorar. Então, eu conversei com uma amiga que também foi uma mentora pra mim, a Mariana Bueno. E a Mari virou pra mim e falou assim, eu não sei se você percebeu, mas você tem um método. E eu falei, não percebi. Não percebi. Como assim? Que método que eu tenho? E ela sentou comigo e falou, Ju, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Consegue identificar um padrão? E aí a gente identificou um padrão, que são as 3 linguagens. E aí, explicando pra galera que tá assistindo de uma forma mais prática, assim. O que são as 3 linguagens? São 3 linguagens que
permeiam o posicionamento de uma marca pessoal para que ela se torne relevante e coerente na comunicação diária. Então, no meu método, na minha metodologia, a gente trabalha que toda marca pessoal precisa alinhar essas 3 linguagens para conseguir construir um posicionamento que faz sentido. As 3 linguagens, então, são a linguagem articulada, que tem a ver com todo o ambiente verbal, a linguagem latente, que tem a ver com o ambiente não verbal, e a linguagem mista, que é basicamente a gente pensar sobre branding. Então, eu entendi junto com a Mariana que existia essa metodologia e que eu já estava aplicando ela, eu só não estava dando nome aos bois. E quando ela sentou e falou, eu acho que você tinha que dar mentoria, eu surtei. Eu relutei muito pra colocar isso no mundo. E aí vem a síndrome da impostora, de você achar que você não é capaz, de você olhar e falar, mas eu tenho um pouquinho de seguidor. Tipo assim, mentor tem 20 mil seguidores. Quem é que vai comprar uma mentoria de uma pessoa que tem 3 mil seguidores? Então, todos esses pensamentos que tinham um único objetivo, me fazer desistir dessa ideia. Mas a demanda continuava lá. E as pessoas estavam acreditando no meu trabalho mesmo sem eu acreditar. Então, a mentoria, ela surgiu depois que eu me senti validada. Também tem esse ponto, assim. Eu sempre falo que mentores precisam ter mentores. E eu sempre tive mentores. Então, eu sentei com a minha mentora. Que é a Carol? Que é a Carol. Eu sentei com a Carol e falei, Carol, me ajuda. Falei, Carol, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não sei se eu tô nesse momento. Eu não me acho capaz nesse momento de fazer isso. E eu não quero ser aquela pessoa que cresceu, de repente, em 2 meses e tá dando aula de um negócio que ainda nem virou consistente pra ela. Porque essa era uma preocupação muito grande minha. A responsabilidade de ser um mentor. Cara, você não vai sentar e ensinar algo que você aprendeu ontem com uma outra pessoa. Você precisa lapidar o teu próprio processo. E eu tava entendendo ainda que eu tinha processo lapidado, né? Ele já tava funcionando, a minha empresa já tava girando, já tava faturando muito bem. Mas eu ainda não tinha identificado o motivo. E aí, naquele momento, eu lembro exatamente das palavras que ela falou pra mim. Ela falou, Ju, eu acho que você tá mais que pronta pra fazer isso. E acho que o mercado precisa de uma mulher ensinando sobre isso. E aí, eu me senti muito validada ali naquele processo. E era tipo assim, eu sempre fui muito obediente, né? Essa é uma boa qualidade que eu tenho. Eu sou uma pessoa obediente. Mesmo que eu não concorde muito ali, que eu não acho que vai dar muito certo, alguém que eu confio me mandou fazer, eu faço. Então, eu coloquei a mentoria pra frente por causa desse apoio que eu tive da Mariana e o apoio que eu tive da Carol, que me deram esse pontapé inicial. E aí, eu defini que a mentoria ela surgiria com um propósito. Então, o objetivo da mentoria 3L não era me tornar mentora porque eu queria ensinar, né? Não foi por mim. Entendi. O objetivo da mentoria 3L era capacitar outras fotógrafas, porque o mercado carecia muito de profissionais que entendessem de comunicação e de linguagem, para atender mais empreendedoras, porque a minha agenda estava fechada. Então, eu estava dizendo muito não para as minhas clientes. E eu falei, cara, como é que a gente pode... E me doía dizer não, né? Então, eu achei uma solução para parar de me doer dizer não. Porque quando eu digo não hoje, eu sei que eu consigo dizer não e falar, faz com fulana, que fulana é incrível e vai dar muito certo para você. Faz com ciclana, que mora em Fortaleza e vai transformar a tua marca. Eu consigo ter essa rede Brasil afora para indicar as minhas alunas. Então, a mentoria 3L, ela surgiu como um processo de expandir a aplicação da linguagem, da comunicação nos ensaios de marca pessoal para ajudar mais mulheres. Então, se hoje eu consigo... antes, né? Se antes eu conseguia atender ali 15 mulheres no mês, 10 mulheres no mês, eu agora consigo chegar, sei lá, 50 pessoas, 50 mulheres. Porque se cada aluna minha conseguir aplicar esse método e transformar 3 marcas pessoais num mês, olha quanto a gente já vai ampliando. Então, eu decidi com base nisso. Eu falei, na hora que isso aqui parar de fazer sentido, eu paro. Porque para mim o propósito é esse aqui, é servir ao mercado, à causa, ao empreendedorismo feminino mesmo. Obviamente que depois você vai entendendo como é o jogo, né? Mas eu entendi que todas as minhas decisões dentro do universo digital, né, que a gente chama o mercado digital, com lançamento e tudo mais, seria pautada
nesse propósito, nessa base, assim. E fica muito mais fácil, porque aí você sabe para qual caminho que você vai. Na hora que você se questiona sobre alguma coisa, e a gente é muito tentada por várias coisas nesse lugar, você olha pra tua base e fala, faz sentido com isso aqui? Não, então não. Então, a mentoria, ela surgiu desse lugar, assim, acho que, um processo de autoconhecimento grande também, de desbloqueio de autoimagem, que eu fui desbloqueando muito, de entender que eu era uma pessoa capaz, de entender que a minha metodologia, ela tinha efeito, realmente estava transformando a vida não só das minhas alunas, mas também das clientes delas, e que eu tava num lugar seguro de mim, assim, sabe? Tipo, protegida de mim. Muito legal. É complexo, né? Mas eu achei bacana. Eu achei bacana também você falar sobre a responsabilidade de você ir fazendo a mentoria. O que eu percebi é que a gente estava sempre muito próximo de você, assim, tinha uma troca muito grande, mesmo que fosse online, sabe? Tinha um momento da gente trocar ali, de poder perguntar. E eu sempre fiquei me questionando. Eu já fiz muitas mentorias, muitos congressos. E depois de um tempo, você fazendo isso, você fica mais calejada, né? Sim. E aí você vê algumas coisas, e vou até fazer um comentário aqui de uma mudança, assim, de percepção que eu tinha em relação a uma pessoa, que é da Carol. Eu não conheço ela, nunca vi pessoalmente, e só era impactada pelos anúncios, né? Pelo tráfego. E aí eu vi os anúncios dela em Londres, fazendo, né, as chamadas e tal. Depois eu assisti uns trechos de umas lives em que ela falava da fotografia e ela colocava a religião, e aí eu criava as travas, né? Porque eu falava, nossa, tá mostrando uma realidade que não é minha, e a gente já vê muito isso no mercado. Não estou dizendo que seja o caso dela, mas eu já participei de workshops que vendiam uma coisa e chegava lá era outra. Aquele pé atrás, né? Aquele pé atrás, então eu ficava, quando eu via aquilo, já me ligava um gatilho de uma outra coisa, né, eu não conectava. E quando eu comecei a fazer a sua mentoria, você sempre foi muito generosa em citar e falar que você era mentorada da Carol. Achava isso muito bacana da sua parte, porque muita gente esconde, né? Já fiz mentoria com um fotógrafo e que várias pessoas faziam mentoria com ele e as pessoas tinham vergonha de falar que faziam. E isso é estranho, né, no mercado. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E mesmo que você seja mentorada dela, você não perdeu o seu jeito, sabe? Não é uma cópia. Não é uma Carol, né, versão 2. É a Ju, entendeu? E isso é muito legal, assim, de você absorver. Sabe que é interessante, Ana, você falar isso? Porque, por um momento quando eu comecei a crescer, assim, as pessoas falavam assim, ele ajuda a Carol. Ajuda a Carol. Porque eu cresci muito rápido com transferência de autoridade, né? O que é a transferência de autoridade? É uma estratégia, obviamente, mas às vezes acontece naturalmente, que foi o meu caso. Que foi, eu comecei a ser notada porque a Carol me postava como aluna de destaque. Então, eu aparecia nos depoimentos, né? Tipo, divulgação de lançamento dela. Tava lá a Juliana dando depoimento do quanto que deu certo na marca, na carreira dela. Então, isso foi me colocando pra cima. E as pessoas tinham uma imagem muito vinculada, né? Mas, de certa forma, isso é muito bom. E, cara, eu me sinto honrada, assim, de ser vinculada a Carol, que é uma pessoa que eu admiro muito, não só como profissional, mas eu pude acessá-la como pessoa. Isso foi muito especial pra mim, ainda é. Mas de entender também que as pessoas entenderam quem sou eu no meio do caminho. Esse foi um papo que a gente teve, inclusive, no final do ano passado, com ela, porque ela ainda estava me orientando com algumas coisas do lançamento, de abertura de turma, e ela me deu uma ideia. E ela falou, Ju, por que você não faz isso? Eu falei, genial, incrível, vou fazer. E aí eu fiz exatamente o que ela me falou, mas eu fiz do meu jeito. Então ficou com a minha cara, e não ficou com a cara dela. E foi uma coisa que a gente até conversou. Ela falou, nossa, eu fiquei impressionada como você conseguiu botar a sua cara, porque se fosse eu faria isso aqui completamente diferente. Então, acho que ter essa clareza sobre a própria identidade faz muito sentido ao longo do processo. E uma coisa que eu e você temos em comum, né? Você comentou mais cedo, eu ia até pontuar, mas ficou na minha cabeça. Eu tenho
esse ímpeto de honrar as pessoas que contribuíram ao longo da minha jornada. E eu sempre vou ter. Porque eu desconfio das pessoas que não têm mentores, das pessoas que elas são a fonte eterna do conhecimento e tudo que elas fizeram tem apenas como base o próprio esforço delas. Pra mim, ninguém cresce sozinho, assim. Ninguém cresce sozinho. E até fazendo um adendo aqui, a gente tá publicamente, né? A Carol foi a pessoa que me apoiou de um jeito que outras pessoas não apoiaram. É muito fácil a gente dizer que apoia, mas apoiar com atitude é muito diferente. Verdade. Então, apoiar com atitude marca. E ela foi essa pessoa que apoiou a minha mentoria, sim. Não à toa a gente tem aula bônus dela dentro da mentoria, né? Mas de olhar... Isso é muito legal, né? Exatamente. Então, e inclusive de um posicionamento dela de falar, cara, eu apoio o teu negócio, vamos lá fazer, vamos contribuir, vamos trocar. Então, a gente tem aula bônus dela na mentoria 3L e eu tenho um módulo bônus dentro do backstage, do identidade também, que são os cursos da Carol. Muito bacana. E essa troca me fez olhar a Carol de outro jeito, né? Porque eu via só os anúncios, tinha uma percepção. Tinha uma percepção e hoje em dia as pessoas falam, Carol, pô, legal, Carol. Sabe? Tem um outro olhar, assim, isso é muito legal. Como que você equilibra essa sua sensibilidade e a coragem, que eu acho que às vezes pode dar um choque. Um ruidinho. Para poder trabalhar com fotografia, empreendedorismo, estratégia de marketing. Dentro do meu trabalho, né? Isso. É um pouco complexo, porque eu acho que são duas facetas, assim, que elas convivem um pouco separadas, mas elas se juntam no meio do caminho. Então, eu sinto que eu trabalho muito a coragem no meu trabalho quando eu tô num momento mais de ação, assim. Mas toda a ação que eu faço precisa do meu momento sensível, que é o momento de criação. Então, eu acho que eu consigo separar isso em etapas, assim. Pensando numa primeira etapa em que eu sento pra criar. E se eu não passar pela etapa da criação, eu não consigo agir. Isso é, inclusive, uma coisa muito recente. Ontem eu tava nesse processo. Porque eu tenho várias coisas pra colocar em ação, coisas pra fazer, assim, de novos projetos. Mas eu não conseguia avançar nessa coragem, no pegar e fazer. Por quê? Porque me faltava a clareza da sensibilidade da criação. Então, ontem foi um dia que, por exemplo, eu sentei, consegui criar, cheguei numa narrativa, escrevi, sabe? Pensei esteticamente, agora eu consigo acessar, ativar. É como se fosse uma ativação, assim. Agora eu consigo ativar a outra Juliana, que é a Juliana que vai colocar as coisas em prática e que vai fazer o que tem que ser feito e que vai meter a cara e às vezes errar no meio do caminho, ou que vai arriscar algo completamente novo, que é uma coisa que vai acontecer. Mas eu acho que eu balanceio muito pensando em etapas. Quando a gente tá falando de criação, né? Quando eu tô falando do processo do ensaio, especificamente das clientes, desse processo da fotografia de marca pessoal, a gente consegue construir um ensaio que, por si só, é um ato de coragem. Porque, primeiro, eu sei que não é um investimento baixo. Segundo, que a gente tem toda aquela questão de vulnerabilidade que a gente falou. Terceiro, tem todo o processo do se sentir empresária, se reconhecer como empreendedora para dar esse passo pelo próprio negócio. Então, eu sempre digo que as minhas clientes, elas são muito corajosas e o ensaio por si só já é esse ato de coragem. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a história. Então, eu não tô só vendendo performance. Né? O nicho de marca pessoal, de posicionamento, é um nicho de performance, né? Você vende resultado. Você vai fazer esse ensaio aqui por causa dessa imagem alinhada, você vai vender mais. Ou você vai escalar o seu negócio, você vai atingir outro público. Ok, pra mim essa é a parte da coragem. E ela é real, ela é uma promessa. Mas eu não tiro a sensibilidade. A gente precisa olhar pra história. Porque se a gente não olhar pra história, que é o que você tá fazendo aqui hoje também, a gente não consegue entender resultado. E a gente não consegue projetar também. E nem destravar algumas coisas no meio do caminho. Porque, às vezes, para você acessar aquele resultado com o teu ensaio, você precisa antes destravar algo que é muito interno. E que tem a ver com esse lado mais sensível da coisa. E eu acho que eu sou essa pessoa que eu consigo olhar dentro dos olhos da outra pessoa e ver um pouquinho além, sabe? Conseguir olhar de um jeito diferente para tratar aquilo ali em fotografia, né? Sem ser terapia. É um retrato terapia, por aí. É um processo, digamos assim. Muito legal.
Breno, a gente tem mais tempinho? Tem gravação depois da gente? Iba! Eu tenho umas perguntas para fazer. Pode fazer. Hoje, quais são suas maiores fontes de inspiração? Pode ser na fotografia, pode ser no empreendedorismo. Eu costumo dizer que a minha inspiração ela vem muito da vida diária, assim, Ana. De verdade, porque eu sou uma pessoa que tenho algumas fontes, assim. Não fontes específicas, mas que eu consigo destravar criativamente com rotinas, né? Então, o olhar diferente dentro de cada dia para o meu cotidiano, ele me inspira. A coisa da chuva é uma coisa que mexe comigo, assim, dias chuvosos são os dias que eu crio mais, que eu me inspiro mais, que eu tenho mais ideias. Porque eu tenho um lado muito romântico e muito nostálgico dentro de mim. Eu fui uma adolescente de literatura de romance, né? Então, eu li todos os romances que você possa imaginar. Eu tinha blog de leitura. Eu amanhecia na Bienal, tipo, 5h30 da manhã para pegar autógrafo dos meus autores preferidos. Então, meu imaginário, ele foi muito construído com base na literatura, né? E, obviamente, viagens. Porque os livros que eu lia, eles se passavam em outras cidades, em outros países. Então, eu tinha muito esse imaginário, né? Eu conseguia criar histórias muito facilmente. Quando eu fui para São Paulo, isso aflorou. Porque São Paulo é uma metrópole, então você sentava ali numa cafeteria e, cara, a cabeça viajava muito ali na inspiração. Então eu sou uma pessoa que consigo me inspirar muito no cotidiano se eu estiver num chalé na montanha ou se eu estiver dentro, sei lá, num cruzamento da Avenida Paulista, eu consigo buscar inspiração. Isso vem muito também infância, né? Eu sempre remonto essas raízes. E meus pais, aviação a vida inteira. Então, uma rotina que a gente tinha, muitas vezes, era ir buscar minha mãe no aeroporto quando ela estava saindo do trabalho. E aí, eu sempre entrava, ia lá, minha mãe trabalhava na loja, né? E aí, eu ia lá na loja e tal, e tinha que esperar o horário dela sair. Enquanto ela não saía, eu ficava sentadinha naquelas cadeiras de aeroporto, olhando para as pessoas. E aquilo ali mudava o meu dia. Eu era uma criança, mas eu ficava ali assim, nossa, aquela moça ali, eu acho que ela tá indo encontrar o pai dela. E eu ficava criando histórias para cada pessoa, histórias de partida, de encontros, de desencontros e de amores perdidos. Eu sempre fui muito assim. Então, hoje quando eu olho para as minhas fontes de inspiração, se eu puder resumir, né? Eu diria que esses momentos cotidianos que são triviais e que a gente perde muito pela correria do dia a dia. Filmes, séries são coisas que eu consumo muito também, que eu consigo criar. Livros não mais como eu gostaria, porque tempo é mais escasso, mas é uma coisa que eu quero muito voltar a fazer, que é ler. E se a gente for pensar dentro do empreendedorismo ali, dentro da fotografia, eu me inspiro muito nas pessoas que estão perto de mim. Isso é uma coisa que eu acho que é uma virtude, inclusive. A gente admirar quem é grande, quem tem destaque, mas a gente conseguir também valorizar as pessoas que estão perto, assim. Então, hoje, dentro da fotografia, por exemplo, eu vou te dizer 2 nomes, que são nomes que, cara, eu me inspiro muito, assim, criativamente, pensando fotograficamente, que são a Moniz Caldas, que é uma amiga minha de Curitiba, e a Ellen Bernardes, que é uma fotógrafa de família documental de BH, que também é uma grande amiga minha. Pra mim, são as 2 pessoas que hoje eu olho a fotografia e falo, nossa, me sinto renovada vendo isso aqui. E faço questão de contar isso pra elas o tempo todo também. E se a gente for falar de empreendedorismo, cara, Bianca Andrade, né? A Boca Rosa, eu acho ela genial. Eu gosto muito de acompanhar e admiro muito também a Monique Evely, que é do Shark Tank. Tem também... fotógrafos grandes, tem as minhas mentoras, né? Caroline Castro, Maia Santos... O Rodrigo Passarelli também. Quando a gente pensa em modelo de empreendedorismo e de profissionais, assim, que obviamente eu me inspiro e modelo, são as pessoas que me mentoram no meio do caminho também. Faz sentido. Faz todo sentido. E não tá aqui na lista, mas vou perguntar agora, curiosidade. Você faz coleção de canecas. Sim! Quais são as canecas que você já tem? São só do... São só de viagem. São só de viagem e só da... Como é que é o nome daquela marca mesmo de café? Da Starbucks? Da não. Starbucks, não. A caneca da Starbucks, ela tem uma história. Não, eu lembro da história, por isso que eu perguntei. Fiquei na dúvida se eram todas da Starbucks. Ela marcou desse jeito por causa dessa história. Mas não é a base. Então, vamos lá. Eu tenho
Isso tudo começou com uma caneca que eu comprei em Nova York, que foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, depois do meu processo de depressão, que foi em 2018. Então, essa viagem marcou a minha vida, assim, a viagem da minha vida. E eu comprei uma caneca lá na Estátua da Liberdade, que é lindíssima, maravilhosa. Então, eu tenho essa de Nova York. Aí, depois, eu tenho de Londres, que já foi na imersão que eu fui, né? Comprei uma de Londres, comprei uma da Espanha, comprei uma da Escócia, que é o amor da minha vida, caneca de Edimburgo. Ela é a mais linda de todas pra mim. Portugal, eu fui e não comprei caneca, porque eu não achei uma que valesse a pena estar na minha coleção. Mas depois, a minha tia foi e quando voltou, trouxe uma lindíssima que entrou na coleção. Aí eu tenho a de São Paulo, que é a caneca da história, lá da marca da Starbucks. Tenho caneca que as minhas alunas me deram de presente. Então, tenho uma de Porto Alegre, que foi a Nathalie que me deu. Tenho uma que não é temática da cidade, mas que foi uma aluna minha de Curitiba que deu, que foi a Gabi Marreiro também, que é de cerâmica, lindíssima. E ela trabalha com cerâmica. Ai, que Então, legal. tem esse peso, assim. Então, cada caneca tem um cantinho, assim. Eu tô tentando lembrar se tem mais alguma. Não tem do Rio? Não tem do Rio, acredita? Chocada. Não tem Se caneca soubesse, do Rio. tinha trazido uma do Rio pra Pois você. é. Eu vou levar essa aqui, ó. Pode levar, pode levar. Será uma honra. Então, só pra descontrair. Amo. Né, pra dar uma disfarçada aqui, porque eu tô perguntando muitas coisas pra ela, tô fazendo uma consultoria. Tá fazendo uma entrevista, um documentário, meu amor. Documentário, É isso isso. aí. Breno Depois vai ela... sofrer pra editar? É o Breno que vai editar, né, Breno? Não, depende, né? Tem uma galera ali. Quem fica à toa vai pra edição ali. Faltam só duas. Acho que essa a gente já falou, mas eu vou perguntar se você quiser acrescentar alguma coisa. Me conte. Como você acredita que a fotografia pode ser uma ferramenta de transformação pessoal e social? A ferramenta, olha só. A fotografia, ela foi uma ferramenta pra mim também, né? No meu processo ali de autoconhecimento. Então, pra mim, a fotografia, ela bate muito em autoconhecimento. Que é um processo de você se ver diferente e acessar algo sobre você que já tá ali, mas que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue acessar. Então, quando você se vê naquela foto, você consegue olhar talvez para uma outra Ana, né? Que é uma Ana que fica um pouco escondida ali no dia a dia, às vezes por força do hábito ou às vezes intencionalmente, por causa de algum processo. Eu sei porque eu vivi muito isso e várias clientes minhas passam por isso também. Então, tem cliente que fala assim, até essa semana eu entreguei um ensaio, que uma cliente chegou pra mim no dia do ensaio e falou assim, Ju, eu não gosto de foto sorrindo. Eu não faço foto sorrindo porque eu não gosto do meu nariz quando eu sorrio e não sei o que e tal. Só que a gente precisava dela mais aberta pra gerar a conexão que ela precisava enquanto mensagem no ensaio dela. Então eu fiz foto sorrindo. Eu falei assim, eu vou fazer foto séria, mas eu também vou fazer foto sorrindo porque eu acho que você precisa. E eu acho que você vai ressignificar um pouquinho o jeito que você tá enxergando o teu rosto quando você sorri. E a gente fez. E eu mandei uma prévia de 10 fotos pra ela. Ela mandou um áudio chorando. Falou, Ju, que bom que a gente fez foto sorrindo. Porque se eu ficasse só naquelas fotos sérias, não ia realmente comunicar o que eu precisava. E, cara, eu gostei de várias fotos que eu tô sorrindo. Ela não me falou que gostou de todas, mas tá tudo bem também, é processo. Então eu enxergo muito a fotografia nesse lugar, sabe? Como uma ferramenta pra revelar algo sobre a gente que tá um pouco invisível ao longo do nosso processo cotidiano ali do dia a dia e que vai te fazer se encarar. Eu acho que esse é o maior poder, assim, é o se encarar, porque também não é só fazer foto. Você precisa verdade. depois olhar pra essa foto, refletir sobre ela. E entender o que você tá sentindo ali com ela, quem é aquela pessoa, que história aquela foto tá contando sobre você, que versão sua aquela foto tá privilegiando, né? Eu aprendi isso, inclusive, essa é uma boa analogia. Eu fui para um evento em Bento Gonçalves e a gente teve uma aula rápida, assim, de vinhos, né? Uma degustação com uma aula. E eu lembro de uma coisa que me marcou, que ele falou assim... Não basta você, né, sentir o aroma do vinho, aerar e colocar ele na boca. Depois que você coloca ele na boca, você precisa pensar sobre o gosto dele.
Então, é assim que você vai identificar quais são quais são as notas, né? Eu não sei se eu tô falando certo, mas quais são as notas do vinho ali, o que ele tem, o que ele não tem. É quando você para e pensa sobre ele. Porque aí você consegue identificar se esse vinho, ele vai harmonizar melhor com o seu almoço, com a sua janta, com o tempo X, com o tempo tal. Então, quando eu penso na fotografia, eu acho que é a mesma coisa, assim. Não basta você tirar a foto e seguir a vida. Você precisa analisar essa foto, parar para pensar sobre essa foto, para ela de fato ser um agente de transformação, assim, do jeito que você vai se olhar. Muito legal. E você falando de olhar as fotos, né, que eu fiz todo um trabalho ontem para olhar as fotos. O que eu estava percebendo é que, assim, eu tinha momentos, se eu fosse comparar, seria como se fosse aquele gráfico da música, né, que ele tem os altos e baixos, então dá para ver direitinho os momentos em que eu estou muito confortável, né, que a gente está conversando, que você está me fotografando, e que eu sinto que aquela ali sou eu, porque é o meu jeito natural que eu tô, e eu consigo ver nos momentos os gráficos onde eu lembrei que eu estava sendo fotografada e que bateu a timidez, e isso aparece na imagem, como eu tô também toda encolhida, né, com a postura, que eu lembrava que você me lembrava toda hora da postura. E aí é legal isso, né, de você analisar e ver. Assim, para mim foi uma evolução gigantesca, né? E o próximo vai ser ainda mais tranquilo, né? E vai revelar mais sobre você também. Porque o ensaio também, ele é assim, ele precisa de processo. A gente não vai fazer um ensaio e vai achar que resolveu, né? Não que resolveu, mas que ele vai trazer tudo de você, né? Muitas vezes não. Às vezes você precisa passar por esse primeiro processo, por esse primeiro ensaio, para que a gente avance no teu processo de autoconhecimento também. E olha que eu nem vendo isso, eu vendo ensaio de marca para posicionamento. Mas isso acontece também porque faz parte do posicionamento para mim, assim. Você não alcança o que você não acredita que você pode. Então não adianta eu te vestir de terninho, numa casa, numa mansão, brindando com champanhe. Porque se você não se visualiza daquele jeito, aquela foto, ela não resolve nada. Exatamente. Não, eu vi um ensaio lindíssimo que você publicou agora, numa casa. Gente, era um lugar, vocês até brincaram falando, nossa, a gente veio pra Serra achando que ia estar fresco, tava calor. Foi num hotel. Um hotel. Gente, que lugar lindo! Lindo, né? Lindíssimo, com uma moça chiquérrima, nem sei com que ela trabalha, mas ela é chique demais. Maravilhosa, o nome dela é Carla Basílio. Então, Carla, você arrebenta. E ela tava com umas roupas que eu olhei e falei, gente, maravilhoso, assim, lindo. Não tem nada a ver comigo. Eu não conseguiria fazer. Nem eu. Eu ficaria muito travada pra fazer um ensaio com aquela roupa, com aquele salto. É lindo, mas é ela, não sou eu. É ela. E, curiosamente, eu vou fazer um outro ensaio nesse mesmo local de uma outra cliente. E eu tenho absoluta certeza de que ele vai ficar completamente diferente. É outra vibe, né? É outra pessoa, é outra marca pessoal. A gente analisa os símbolos o tempo todo, né? Então, cada escolha, o salto, a cor do batom, o cabelo, é intencional, estratégico para aquela pessoa, é personalizado. Não tem como a gente reproduzir assim, não imprime, né? Não imprime essa coisa do revelar. Não revela nada, né? Quando você não tem nada ali para revelar nesse sentido. Com certeza. Ju, pra gente fechar, quais são seus... passou rapidinho. Sei que o Breno tá curtindo ali, ó, ele tá ligadaço. Às vezes ele não dá muita bola não, mas hoje ele tá curtindo. Prendi a atenção do Breno hoje. Quais são seus projetos pro futuro? Que você puder falar, claro, né? Projetos, iniciativas. Temos surpresas. Isso, pode ser pessoal, pode ser trabalho. Sonhos. Temos muitos sonhos, temos muitas metas, muitos planos, inclusive. Esse ano é um ano que eu ainda não vou desfrutar. Então, é um ano que eu tô no processo do plantio, de verdade. Então, a gente vai lançar agora uma outra mentoria. Nesse primeiro momento, ela tá interna, então só para quem já passou pela mentoria 3L. Então, focada em fotógrafos que querem se desenvolver mais e continuar com acompanhamento. Vai se chamar Motion, maravilhosa. Adorei o nome, né? Com movimento. Então, a gente vai ter o lançamento dessa outra mentoria. Mais pro meio do ano, temos 2 produtos saindo da esteira também. Que eu ainda não posso contar o que é, mas vão ser muito legais. Tem que fazer um suspense, né? Uma antecipação, assim. Então, ainda teremos outros 2 produtos esse ano para sair.
pensando no digital. Teremos um projeto autoral de fotografia, de marca pessoal. Que lindo. Que vai envolver uma coisa que eu não posso contar, mas que tem a ver com o meu começo. E vai ser algo gigante. Inclusive, temos a perspectiva de gravar uma parte em Portugal. Que Vamos legal. ver. Torçam. Então, temos esse projeto gigante que vai nascer também, pensando no lado profissional, né? E eu tenho muito dentro de mim uma vontade de colocar no mundo uma iniciativa que seja sobre empreendedoras com relação à comunicação, assim. Então, não sei se um podcast ou talvez uma comunidade, algo em que a gente vai pensar em ou um workshop presencial para focar nas minhas clientes, assim, elevar essa rede, sabe? Eu olhei muito para os fotógrafos no ano passado, esse ano eu quero dividir mais esse olhar, para que a gente consiga realmente impactar o mercado como um todo. E no lado pessoal, assim, casei, né? É verdade. Casei em Casou. dezembro, novembro, eu sempre falo dezembro, ele me corrige para novembro. Ou é o contrário. Tá bom, mas Vocês estão é isso, no há final do quanto ano. tempo? 12 anos. 12 anos. Vamos fazer 13 esse ano. É um tempão. E aí, a ideia agora é focar na minha família, é passar mais tempo em casa também. Então, esse é um ano que eu quero viajar menos. No ano passado eu viajei muito a trabalho. Esse é um ano que eu quero viajar menos, que eu quero ficar mais em casa, ter as nossas coisas e organizar a vida, porque em breve preciso ser mãe. Esse é um sonho que eu tenho, assim. Quantos você tem, Ju? 26. Em breve. Em breve. Tipo, Tem assim, muito ano que tempo vem, ainda. quem sabe? Que muito tempo, ano que vem já. Não, assim, Arrasou. sem brincadeira, eu já queria ter sido mãe há um tempo, mas eu não podia. Muito Então, legal. esse é um grande sonho, assim, na minha vida. E é uma coisa que eu pretendo realizar em breve. Não esse ano, Que irado. mas organizar a casa, arrumar a casa, estruturar melhor a empresa, deixar os processos irem seguindo mais sem mim, assim, pra eu conseguir ter esse momento de me ausentar também pra ser mãe. Muito legal. Revelando os segredos dos bastidores. Adorei. Vários projetos maneiros. Muito legal. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Ai, amei. Eu amei. Nossa, queria poder ficar conversando mais aqui com a Se Ju. deixar, a gente fica, né? Se deixar, a Horas gente e fica, mas horas. Breno já tá me olhando. Foi a culpa dele. Não, daqui a pouco, se o Laje estivesse aqui, né, já tinha batido na porta. Já tinha dado uma chorada aqui na gente. Mas tá bom. Obrigada, Ju. Obrigada Eu que demais agradeço. pela troca. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai inspirar muitas fotógrafas. Você é uma inspiração, já te falei isso, né? Uma referência verdadeira. Isso que me deixa mais encantada ainda. Não é fake, gente. É de verdade. É de verdade. Isso aí. Obrigada, Aninha. Obrigada mesmo pelo teu carinho, pela tua confiança, pelo convite de estar aqui hoje. E principalmente por você se abrir, assim, né? De me deixar te acessar nesse nível, assim. Eu sempre penso sobre isso, sobre como a gente é rico quando a gente consegue acessar a riqueza das outras pessoas, assim. E eu sei que aqui a galera tem você, né, numa versão sua, mas se eles pudessem conhecer você um pouquinho mais a fundo, eles teriam a noção, assim, da riqueza que é ter você sentado aqui compartilhando, convidando outras pessoas, trocando, dedicando o seu tempo para fazer esse projeto acontecer. Eu sei o quanto que é punk tocar isso aqui também. Então, eu tô muito feliz, muito orgulhosa e muito honrada de fazer parte desse projeto com você. Obrigada. E eu fiquei pensando, se você resolver fazer um podcast, cara, tu manda muito bem, tu fala muito bem. Obrigada. Né? Você vai me assistir? Por exemplo, Você vai ter que ir com lá no meu certeza podcast. assistiria, nossa, tranquilamente. Bom, você estudou jornalismo, né? Deve ter tido essas matérias lá na faculdade, mas Mais ou menos, você manda muito bem, né, Breno? Obrigada. Ela depois vai dar os feedback ali que ele já tá olhando. Eu quero esses feedbacks aí. Tenho certeza que Eu sou ensinável, eu gosto de ouvir. Não, é sensacional, né? Ela fala muito bem. Comunica muito. Bom. Obrigada. E para finalizar, queria deixar o meu agradecimento aqui para o Estúdio Betamax, que sempre nos apoia aqui com muito carinho, dedicação. Hoje, quem está operando aqui é o Breno. Gosto sempre de falar quem está ali por trás das câmeras apoiando a gente. O Breno tem um episódio com a gente. Teve um dia que um convidado furou, né? Eu ia fazer sozinha, eles resolveram
participar comigo, me entrevistaram, foi muito legal. A gente se divertiu. Muito bom. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada.